Olá, eu sou Viviane, nutricionista funcional, e hoje eu quero falar com você sobre metabolismo lento. Será que seu metabolismo é lento? Então hoje eu vou trazer algumas estratégias, para você entender o que você pode fazer aí na sua rotina diária para acelerar o seu metabolismo. E a primeira coisa que eu queria falar é assim, será que realmente existe metabolismo lento? Será que algumas pessoas têm maior dificuldade mesmo para se manter magra ou mesmo para conseguir emagrecer? Sim, tem pessoas que têm um metabolismo mais lento e isso se deve até a uma condição genética, que a gente acaba até conseguindo detectar, por exemplo, no exame de calorimetria indireta, mas esse é um assunto para um outro vídeo que depois eu posso estar fazendo aqui até para esclarecer isso para vocês. Mas o que eu queria trazer aqui de mais importante hoje, nesse vídeo, é que todas as orientações que eu vou passar aqui servem tanto para as pessoas que têm esse metabolismo mais lento em função de uma condição genética, até porque genética não é destino. Então o que vai acontecer com essas pessoas é que elas podem ter mais dificuldade para emagrecer ou mesmo para se manter magra, vai exigir um esforço maior, ou seja, terão que ser bastante disciplinadas e comprometidas, com uma rotina de vida mais saudável, quando comparada a pessoas que têm um metabolismo normal. Mas isso não é um impeditivo para que você mantenha um peso saudável ou mesmo para que você consiga ter um processo de emagrecimento eficiente. Então vamos lá. A primeira estratégia que eu gostaria de falar é sobre o consumo de proteína. Tá? A proteína, digamos assim, que ela é a estrelinha, é a estrela das estratégias. Por quê? Porque o consumo de proteína, gente, adequado ao longo do dia, ele vai trazer inúmeros benefícios para o nosso corpo e para o processo de emagrecimento. Então, um deles que eu considero extremamente importante é a questão da saciedade. Quando a gente come proteína, a gente consegue ficar saciada por mais horas. Tem estudos que mostram, por exemplo, que aquelas pessoas que comem 2 ovos no café da manhã, elas conseguem se manter saciadas aí ao longo de todo o dia. Então, elas vão ter menos episódios de fome, fome fisiológica ou mesmo fome emocional. Isso já é comprovado pela ciência. Outra coisa, quando a gente consome a proteína em quantidades adequadas, principalmente no processo de emagrecimento, eu consigo fazer a manutenção da minha massa magra. E isso é extremamente importante, porque se eu estou perdendo gordura corporal, consequentemente eu vou acabar perdendo também um pouquinho de massa magra, tá? No processo de emagrecimento isso é natural que acabe ocorrendo, em algumas pessoas mais, em outras menos, e aí vai depender se faz atividade física, se não faz, se é homem, se é mulher, enfim. Mas o importante é que essa proteína esteja ali também para te proteger, proteger a sua massa magra e para que você consiga fazer essa manutenção. Fazendo essa manutenção, você consegue manter o seu metabolismo mais acelerado e emagrecer de maneira mais eficiente. E aí, a minha sugestão aqui é que essa proteína ela faça parte de todas as refeições que você faz ao longo do dia. E a gente sabe que assim, no almoço e no jantar é sempre mais fácil atingir a essa demanda que a gente precisa. Por quê? Porque normalmente a gente vai consumir um peixe, um frango, uma carne vermelha magra, uma carne suína, ovos, e aí a gente chega aí na nossa meta. Mas eu acho que o grande desafio aí é café da manhã, que tem muita gente que não gosta de comer ovos no café da manhã e aí não sabe pelo que substitui, e os lanches intermediários, principalmente o lanche da tarde. Eu acho que esse é o maior desafio de todas as pessoas, inclusive eu que atendo muitas mulheres, eu percebo que esse é um desafio bem importante. Porque no final da tarde é um horário que a gente já está mais cansada, mais estressada, e aí os níveis de serotonina já estão bem caidinhos, e aí a gente tem essa necessidade de consumir alimentos mais ricos em açúcar, e a gente acaba esquecendo de priorizar a proteína nesse lanche. Então eu queria trazer como sugestão aqui que, por exemplo, um lanche da tarde. Ah, Vivi, eu vou comer hoje banana e manga. São 2 frutas de alto índice glicêmico e tá tudo bem. Pode comer fruta de alto índice glicêmico no lanche da tarde. Mas a minha sugestão é que você consiga incorporar, por exemplo, nessa preparação, uma proteína de boa qualidade. E aí eu sempre dou a dica de que o iogurte natural, principalmente se você puder investir naqueles mais proteicos, é bem interessante sim, porque você melhora a composição desse lanche. Isso para quem gosta assim de um docinho, mas quem gosta de um salgado vai poder comer um patê de frango com uma crepioca, um patê de atum, pode ser patê de grão de bico, patê de feijão branco, enfim. Existem inúmeras alternativas aí para a gente poder incrementar esse lanche, por exemplo, e tornar ele um pouquinho mais proteico para que você tenha mais saciedade. Tudo bem? Então não esquece, consumir proteína em todas as refeições ao longo do dia, incluindo o café da manhã. Vamos falar da segunda estratégia, que é assim, evitar picos de açúcar no sangue.
Toda vez que a gente consome muitos carboidratos, açúcares, farinhas brancas, enfim, a gente vai estar sempre estimulando o hormônio insulina, que é aquele hormônio produzido pelo nosso pâncreas, responsável, né, por fazer a glicose ingressar na nossa célula para que ela seja utilizada como fonte de energia. O problema aqui é quando a gente fica o tempo todo fazendo esse tipo de estímulo. Isso geralmente acontece quando eu estou consumindo carboidrato demais, açúcares demais. E o problema de estar sempre com essa insulina super estimulada é que ela é sim um hormônio anabólico e ela acaba digamos assim, ela consegue... E a insulina é sim um hormônio anabólico que ela acaba estimulando a deposição de gordura corporal. Vivi, mas como é que eu faço então para reduzir, né, esse estímulo aí ao longo do meu dia? O ideal é que em todas as refeições vocês consigam sempre fazer combinações que eu chamo de combinações inteligentes. Então eu vou dar o próprio exemplo aí do lanche da tarde, onde eu coloquei, por exemplo, uma banana e uma manga, que são frutas de alto índice glicêmico que podem sim fazer estímulos, né, de frutose e por consequência que vai ser convertida a glicose por consequência da insulina. Eu sempre peço para as minhas pacientes agregar proteína, fibras ou gorduras de qualidade nas refeições. Então, por exemplo, nesse exemplo em particular, é o mesmo caso. Eu colocaria um iogurte, eu colocaria, por exemplo, uma fibra de sementes, então pode ser uma semente de chia, uma semente de linhaça, pode ser flocos de amaranto, flocos de quinoa, aveia, farinha de linhaça. E aí você poderia também colocar até uma base proteica, que pode ser o iogurte, por exemplo. Vou dar outro exemplo. Vivi, eu consumo arroz branco tanto no meu almoço quanto no meu jantar, porque eu não sou fã de arroz integral. O arroz branco é um arroz de alto, né, que tem um alto índice glicêmico. Então, é importantíssimo que você não coma, por exemplo, um prato cheio de arroz unicamente, que ele esteja sempre acompanhado de uma fonte de proteína, que aí vai ser carnes em geral, e que tenha bastante verduras e legumes nessa refeição, para que você consiga equilibrar a carga glicêmica dessa preparação, tá? Se você fizer isso, você vai conseguir manter o equilíbrio aí da questão do metabolismo da glicose e da insulina, e por consequência o seu metabolismo vai trabalhar a seu favor. Vamos falar de uma terceira estratégia agora, que eu diria até que é um erro que muitas pessoas cometem, né? Que é fazer dietas muito restritivas e monótonas, principalmente depois de terem cometido aí alguma jacada no meio do caminho. Então, sei lá, viajei, passei 7 dias fora, e aí eu estava em hotel, comi muito, bebi muito, então eu sei que eu realmente extrapolei, Vivi. Ou no final de semana, teve evento no sábado, churrasco no domingo, feijoada, enfim. E sabe certamente que extrapolou o volume de calorias que precisava consumir. E sim, gente, essa questão do volume de calorias que a gente ingere, ela é crucial para o processo de emagrecimento. Sem déficit calórico, olha só, sem déficit calórico não existe um processo de emagrecimento eficiente. Mas eu diria que é tão importante quanto, né, cortar calorias é a qualidade daquilo que se come. Então, quando eu acabo deixando de comer nutrientes essenciais para priorizar uma dieta mais restritiva, então, eu exagerei, agora eu vou fazer uma semana de dieta da sopa, e a sopa industrializada ali que eu comprei, não é uma sopa caseira, não. Ou o suco, vou fazer a dieta do suco verde por 2 semanas e não vou comer mais nada. Gente, isso não adianta, tá? Ou o que eu vejo muito, tá? Todo mundo já sabe que isso é um erro, mas faz também. Vivi, eu não vou, eu tô com vontade de beber algo na minha refeição e eu peço uma Coca-Cola zero todos os dias, porque eu não vou tomar um suco de laranja ou um suco de uva integral, porque eu sei que isso daí tem calorias e faz pico de frutose lá, de insulina, né? Gente, isso é um erro. Por que é um erro? Quando eu deixo de consumir nutrientes essenciais, que são super importantes para o processo de emagrecimento, e eu coloco dentro do meu organismo substâncias tóxicas, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem edulcorantes, então ela tem aspartame, que é cancerígeno, né, um edulcorante cancerígeno. Ela tem ciclamato de sódio, que também é outro edulcorante que aumenta a pressão arterial. Ela tem corante caramelo tipo 4, que é péssimo, gente. Essas substâncias, elas são terríveis para a nossa saúde e para as bactérias do nosso intestino, que não gostam. Toda vez que chega no nosso corpo, essas substâncias estranhas que o corpo, nosso sistema imunológico, né, chegou lá no intestino, ele não reconhece como nutriente, acende uma luz vermelha para o sistema imunológico, para o corpo, que diz assim, peraí, chegou gente estranha aqui. Não é nutriente, é agressor.
Se é agressor, eu preciso combater. E aí é aquilo que a gente chama da tal da inflamação de baixo grau, onde você fica a todo momento mandando substâncias tóxicas para dentro do seu organismo, e aí existe um super estímulo do seu sistema imunológico, que entende que precisa estar ali o tempo todo combatendo aquele agressor, e aí que a gente passa a vida tendo dores de cabeça, dia sim, outro também, irritada, com depressão, com ansiedade, com dores nas articulações, enfim, são os inúmeros sintomas, né? E aí cada pessoa vai ter um tipo de sintoma em função até do tipo de alimento que come, e aí a gente vai sempre gatilhando, sempre mantendo ali, ó, de maneira crônica, essa inflamação acontecendo, né? Que aí lá no longo prazo vira uma outra história. Então a dica aqui, tem que fazer déficit calórico para emagrecer? Tem. Mas mais do que isso, você precisa dar nutrientes de qualidade para o seu corpo, tá? Então, no almoço, é melhor sim consumir um copo de suco de laranja natural, que é rico em compostos bioativos, flavonoides, carotenoides, vitamina C, que vai dar suporte para o seu processo de emagrecimento, do que consumir uma Coca-Cola zero, tá? Então, preste atenção naquilo, né, que você manda para dentro do seu corpo. Outra estratégia que eu queria falar, gente, é sobre o sono, que muitas vezes a gente acaba negligenciando, principalmente nos dias atuais, em que todo mundo tem milhões de tarefas, a rotina atribulada, os trabalhos que exigem demais, e aí muitas vezes a gente está com estímulo de tela, né, de TV, de celular, de iPad, até tarde da noite, quando vai deitar, continua com a cabeça, ó, a todo vapor, demora para dormir, acorda muito cedo, não tem um sono reparador. Olha só o quanto que isso é importante, né? A gente tem inúmeros estudos que demonstram que as pessoas que têm um sono curto... Vivi, o que é um sono curto? Que dormem menos de 6 horas por noite são pessoas que vão ter mais fome no dia seguinte, mais compulsão alimentar. E isso se explica de maneira fisiológica. Por quê? Porque quando eu tenho um sono que não é reparador, eu acabo desequilibrando a produção dos meus hormônios. Vou dar alguns exemplos. A grelina é o hormônio da fome. Então, ele é aumentado e, por consequência, eu vou ter mais fome. Reduz, por exemplo, a sensibilidade ao hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, é por isso que no dia seguinte eu vou ter mais picos de fome. Outra coisa, os estudos também mostram que as pessoas que dormem menos são pessoas que vão viver menos. Então, é muito importante que a gente dê atenção para esse sono. Ele precisa ser reparador, ele vai equilibrar todos os hormônios que eu preciso para o meu metabolismo funcionar de maneira mais equilibrada, tá? Eu falei de grelina, leptina, mas tem insulina também, tem a própria melatonina e a serotonina, que são fundamentais no processo de sono reparador. Então, faça higiene do sono todos os dias, tá? E aí, por último, e não menos importante, a gente vai chover no molhado aqui e falar da atividade física. Sim, ela é outra estrelinha que faz com que o nosso metabolismo fique mais acelerado. Então, fazer exercício de força, musculação, super importante, tá? Quanto mais músculos eu crio, mais eu contribuo para o metabolismo acelerado. Só de ter mais músculos, mesmo sentada paradinha, o meu corpo, ele já tem um gasto energético que é mais acelerado, tá? Então, é uma outra estratégia que não pode deixar de fazer parte da sua rotina se você quer ter saúde no longo prazo e se você quer ter um processo de emagrecimento eficiente, tá bom? Olha só, muita saúde para você!